Oi, eu sou a Maria Alice e eu escrevo pro Lado M. Talvez você já me conheça do outro vídeo que eu fiz aqui pro canal falando sobre slut shaming. Se você ainda não viu esse vídeo, pode ver aqui embaixo que a gente vai colocar o link na descrição. Esse vídeo vai ser mais um da série que a gente está fazendo para explicar alguns termos ou conceitos que a gente está falando em alguns dos nossos textos no site, mas que podem não estar claros para todo mundo. Hoje a gente vai conversar sobre competição feminina. A primeira coisa a pontuar quando a gente fala de competição feminina é deixar claro que a gente não está falando sobre competição no sentido de competição esportiva ou competição acadêmica, em que você tem uma competição direta com alguém que você compara resultados. Então, às vezes você tem uma amiga com quem você nada ou com quem você corre, vocês disputam para ver quem tem o melhor tempo. Ou às vezes na sua sala você tem uma amiga que você compete em termos de quem tira a nota melhor, quem entrega o trabalho antes, quem entrega o melhor trabalho. Esse tipo de competição feminina não é problemática e não é um resultado do sistema machista, etc, etc. Então o que a gente vai falar hoje é um pouquinho diferente. A rigor, competição feminina é esse clima de pressão e ódio em que a gente é colocada, que faz a gente sempre estar buscando mais atenção masculina do que as nossas colegas. Nesse sentido, a gente está sempre sendo bombardeada por esses incentivos a querer ser sempre a mais bonita, ou a que tem a maior atenção dos homens, ou até esse sentido de criar inimigas imaginárias na figura de pessoas que nunca fizeram mal pra gente, só porque de alguma forma elas competem com a gente pela atenção de um cara. Só para deixar claro também o que a gente está especificando como atenção masculina é a aceitação masculina do nosso corpo e da nossa personalidade. Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu pelo menos alguma vez na vida que alguma coisa que você está fazendo pode não ser adequada no pretexto de que se você continuar fazendo isso, você não vai arrumar um namorado. Então não usa o cabelo assim porque o homem não gosta, não usa essa roupa assim porque você não vai conseguir um namorado, você não vai ser respeitada, não faz tal coisa, não fala palavrão, não fala alto, não desalte, não brigue. Esse tipo de coisa que a gente ouve toda hora, mas que a gente acaba irrelevando, é exatamente o tipo de coisa que põe a gente numa pressão pra estar sempre querendo agradar aos homens ou querendo agradar a um cara que a gente esteja interessada. Basicamente essa ideia de que a nossa vida pode ser toda centrada em querer agradar um homem, porque a gente estaria completa se a gente conseguisse agradar o homem dos nossos sonhos e casar com o príncipe encantado, é justamente o que acaba colocando essa pressão pra gente estar sempre numa posição de quem quer agradar e não de quem quer se agradar. E num ângulo pior ainda, é justamente esse tipo de pressão que faz com que a gente acabe tentando achar formas de se auto-sabotar enquanto mulheres para achar esses defeitos nas outras que competem com a gente pela atenção masculina. Para você ver o quanto é comum a gente se sabotar nesse sentido, quase todo mundo vai conseguir apontar no seu dia a dia uma inimiga ou uma recalcada que está sempre no nosso pé. É comum, a gente é criada para entender que as mulheres não conseguem ser amigas, que são todas falsas, que a gente vive num mundo de fofoca e que não dá para confiar em ninguém. Só que tudo isso é muito problemático, porque não é por sermos mulheres que a gente vai necessariamente ser falsa, ser fofoqueira e etc. A gente é bombardeado todos os dias por uma mídia que fala isso e que reitera em várias músicas, em vários seriados. Mas isso é justamente uma criação falaciosa da sociedade machista em que a gente vive, que quer que a gente acredite que todas as mulheres são falsas e que vai ter sempre alguém julgando a gente dos pés à cabeça sobre tudo que a gente faz. Então o mais seguro seria você assumir uma postura agressiva justamente para se defender desse recalque. Outro dia eu vi, inclusive na minha timeline, um vídeo de 7 minutos de uma menina que não devia ter acho que mais de 15 anos, falando só frases de efeito sobre como ela era muito mais vitoriosa que a recalcada, que os meninos olhavam muito mais pra ela e que ela, a inimiga dela era feia e não sei o que, e a minha vitória é a minha felicidade, porque aí você perdeu porque eu sou feliz e você é invejosa e nunca vai ser feliz. E esse tipo de coisa, ela acaba em si, ninguém ganha nada com isso, entendeu? Porque no final das contas, não é você falar mal da fulaninha que vai fazer com que o cara que você queira vá notar você. E aliás, entrando nesse assunto, por que não é uma coisa muito mais sobre ver o que teoricamente a pessoa por quem vocês competem quer do que ficar falando umas com as outras sobre quem seria mais digna da atenção dele? Muitas vezes a gente é colocada numa situação em que o cara não quer se decidir e deixa as meninas se engalfinharem porque ele se vê no luxo de falar, não, eu vou ficar com a que eu quiser, a hora que eu quiser, e enquanto elas quiserem, elas se odeiem. Então a gente acaba presa nesse mundinho de fofoca e de falsidade, que é justamente o oposto da segunda coisa que a gente vai falar hoje, que é sororidade.
Muita gente não entende o que é sororidade. Sororidade é exatamente o oposto disso que a gente veio falando até agora. É a gente entender que, como mulheres, a gente pode se ajudar e a gente não precisa se odiar. A gente pode ser amiga, sim. A gente pode confiar uma na outra, sim. E a gente pode estender a mão para alguém que, teoricamente, com quem a gente compete pela atenção de algum cara, se essa mulher precisar de ajuda. Às vezes as pessoas se perdem um pouco no conceito de sororidade e acham que é simplesmente você sempre concordar com alguém por ela ser mulher e você sempre achar tudo que qualquer mulher faz lindo. Não é isso. Ninguém vai te obrigar a concordar com alguém que tá falando de algo que você discorda só porque você é do mesmo gênero dessa pessoa. Sororidade é a ideia de que a gente pode viver junta e que a gente pode se ajudar a vencer esse sistema machista em que a gente vive. Então a gente acaba vendo que são coisas meio que opostas. Uma vez que você entende o que é sororidade, coisas como a competição feminina acabam ficando sem sentido. Porque aonde exatamente está o benefício em você se achar extremamente superior a alguém porque a sua aparência se enquadra muito mais num padrão ou no gosto de um cara do que aquela menina? E onde exatamente você está favorecendo uma sociedade melhor quando você fica só julgando e só destilando ódio sobre uma pessoa que nunca te fez nada? Nesse sentido, se você tivesse algum tipo de problema pessoal com essa pessoa, ou que justificasse você ter algum tipo de desavença com ela, se algum dia vocês tivessem discutido, ou se ela tivesse te feito algo de mal realmente, nesse sentido não é questão de sororidade você falar, não, mas ela é mulher também e eu não vou discordar dela. Não. Mas é uma coisa diferente você ter um motivo plausível para você desgostar de alguém do que simplesmente ela ser uma inimiga imaginária criada na sua cabeça só porque ela tem muito mais atenção ou porque você acha que ela quer roubar a sua atenção. É uma coisa bem difícil de desconstruir. Não dá pra falar que de um dia pro outro você vai sair amando todas as suas inimigas e também não dá pra falar que é uma coisa super fácil de você simplesmente nunca mais se importar ou se comparar com as mulheres ao seu lado em termos de atenção masculina. Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar diariamente pra melhorar. E vale lembrar também que, embora a gente esteja mais acostumado com esse tipo de situação num contexto de pessoas mais jovens, tanto é que a gente vê muito filme, muita coisa na mídia de pessoas mais jovens que acabam se metendo nesse tipo de situação, como o clássico Meninas Malvadas, é uma coisa que se estende para a vida inteira. Então não é porque você já tá mais madura e que você não tem exatamente aquele convívio escolar de ter as menininhas populares e as menininhas não tão populares, que você vai estar salva de estar num ambiente de competição feminina. Pode acontecer no trabalho, pode acontecer em casa, pode acontecer no ônibus, pode acontecer na rua, pode acontecer com seus amigos, pode acontecer em qualquer contexto praticamente. Então é importante a gente pensar que vai ser muito mais positivo pra gente, pro nosso convívio social e pra pessoa que a gente está visando atingir, se a gente tentar agir num sentido de maior sororidade do que de competição. Mesmo que você não queira exatamente estar sempre achando algo de bom em alguém com quem você convive, porque realmente você não vê nada de bom naquela pessoa, a ideia é que você não fomente essa competição. Então ninguém tá pedindo pra você jogar florzinha ou confete em cima de todo mundo. Não precisa sair chamando de inimiga e falando que ela é menos porque ela tem menos atenção masculina. De novo, vale lembrar que essa é uma explicação bem resumida do que é competição feminina e o que é sororidade. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou indicar alguns textos aqui embaixo que a gente pode explicar um pouco melhor o que são esses conceitos, mas a ideia era justamente desanuviar um pouco essas dúvidas sobre competição feminina, até porque já ouvi muita gente acusar essa questão de mas competição feminina? Eu também sou competitivo, ou então, competição feminina? Isso aí é uma pauta inventada pelas feministas, porque, na verdade, competitivo todo mundo pode ser. Então, se você gostou desse vídeo, dá like aqui embaixo, dá like no Facebook, compartilha, porque ajuda pra caramba. Se você tem alguma sugestão de tema ou de termo que você não entenda, que a gente pode estar abordando nos próximos vídeos, sugere aí e talvez a gente faça algum vídeo sobre isso. E é isso aí.